combustão? Combustão é uma reação química, também conhecida como uma reação de oxidação. Comumente a gente chama de combustão uma reação de queima. Exemplos de combustão é a combustão da gasolina, a combustão do álcool, a combustão da madeira. Existem várias situações do nosso cotidiano que demonstram, ou exemplificam uma reação de combustão. Em última análise, quimicamente, uma reação de oxidação no material. A combustão sempre gera energia? Sim, a combustão é uma reação exotérmica, é uma reação que os produtos sempre terão energia menor que os seus reagentes, portanto ela libera calor, daí porque ela é uma reação que gera energia. A energia de combustão pode ser convertida? Com certeza, nós temos inúmeros casos no nosso cotidiano, né? Por exemplo, as termoelétricas, elas partem da combustão do óleo ou do carvão. Essa energia gerada pela queima, ela aquece a água, essa água ela é transformada em vapor, esse vapor é comprimido, aumentando a pressão, e isso faz com que haja um movimento lá dos equipamentos, dos geradores dentro das termoelétricas, que irão transformar então essa energia térmica, essa energia original da combustão, em energia elétrica, passando por energia cinética do movimento até se converter em energia elétrica. Então nós temos uma situação clara de transformação da energia. Como essa energia pode ser aproveitada no funcionamento de máquinas e automóveis? Bom, a queima da gasolina, ou seja, a combustão da gasolina, faz com que o motor ande, transformando a energia da combustão, essa energia térmica, em energia de movimento, que é o que vai fazer o automóvel andar. Então nós temos um caso típico de conversão e utilização dessa energia. Também serve aquele exemplo anterior, de conversão dessa energia em energia elétrica. Então nós temos energia cinética, no movimento dos veículos, energia térmica, no caso das termoelétricas. Nós temos algumas situações de conversão e de uso prático da energia. Porque as fontes de energia não renováveis mais poluentes ainda são as mais usadas pelas fábricas? Existe alguma desvantagem no uso de biocombustíveis para produzir energia? Sim e não. Ainda é porque é mais barato, porque a disponibilidade dessas energias não renováveis é maior que a da energia renovável. Então, ainda é mais barato para a indústria utilizar parte da sua necessidade através da queima de óleos, da queima de carvão, da queima da madeira, do que outras formas. Agora, o Brasil ainda é privilegiado, por exemplo, na geração de energia elétrica. Por exemplo, a nossa matriz energética é principalmente de origem hídrica, hidroelétricas. E essa energia, essa fonte é renovável. Mas no transporte, no veículo, na movimentação dos automóveis, caminhões, tratores, etc. e tal, é fundamentalmente usado o combustível oriundo do petróleo. A possibilidade de usar outras fontes de combustíveis existem estudos da produção do biodiesel, dos biocombustíveis. Agora, eles têm vantagens, porque eles partem de uma matriz renovável, por exemplo, da conversão dos óleos, mas ele tem desvantagens. Por exemplo, ele pega parte daquele espaço de produção de alimentos para produzir biocombustível. Então nós temos um outro fator que interfere nessas escolhas. Então não é uma solução fácil. Pensar outro tipo de fonte de energia que fuja fundamentalmente do padrão combustão é o grande desafio que se tem pela frente. Qual a diferença entre resíduos orgânicos e inorgânicos? E ambos são capazes de, quando queimados, gerar energia? Os inorgânicos menos, Os inorgânicos são aqueles resíduos oriundos de materiais
fundamentalmente são metálicos, né? Então é uma transformação com pouco potencial de gerar energia. Os orgânicos são fundamentalmente aqueles que têm na sua composição carbono. E esses, ao serem queimados, geram energia e se convertem. Se for uma queima completa, bem controlada, eu posso ter gás carbônico e água no final, né? Que a gente chama de combustão completa. Então, mas nem por isso essa queima não é uma produtora de efeitos danosos para a natureza. Mesmo que ela seja completa, o excesso de gás carbônico da natureza cria na atmosfera uma concentração desse gás que vai provocar efeitos variados no clima. Ele vai contribuir para o efeito estufa, por exemplo, né? Então nós temos problemas, sempre que tiver uma queima nós teremos problemas, porque os produtos da combustão, por mais controlada que ela seja, né, que seria o ideal, olha, vou pegar só um material orgânico que vai gerar só gás carbônico, o que não é verdade, porque existem outros elementos que fazem parte desse conjunto de materiais orgânicos que não é o carbono. Tem enxofre, então nós vamos ter óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, que vão ter outros efeitos também danosos para a natureza. Então nós temos problemas também a serem equacionados nesses aspectos aí. Sim. Tá ótimo, as perguntas principais eram essas. Agora, acho que eu queria perguntar algumas coisas extras de curiosidades. Ok. Por exemplo, o petróleo, como é que ele gera energia? Só a energia dele, como seria suficiente para ser aproveitada em automóveis ou fábricas? É o vapor resultante que gira uma turbina? Bom, vamos pensar assim, o petróleo não é uma substância, o petróleo é uma mistura de substâncias. Então, o aproveitamento do petróleo, ele dependerá do processo de separação dos componentes dessa mistura. Então, esse é a primeira etapa. Então, dali eu obtenho, através das retificadoras, através da destilação, os gases que posteriormente são liquefeitos, aquilo que a gente conhece como gás liquefeito de petróleo, né? Que é o gás que a gente utiliza em geral nas cozinhas lá, nos fogões, né? É um dos produtos da destilação de petróleo. Depois nós temos a gasolina, nós temos o óleo diesel, nós temos óleos combustíveis, nós temos vários outros, graxas, etc. e tal, vários componentes, a nafta, nós temos os querosene de aviação, quer dizer, nós temos uma quantidade muito grande de produtos obtidos da destilação de petróleo. Além disso, parte desses produtos sofrem inúmeras reações químicas, que são chamados craqueamentos, quer dizer, quebras de moléculas para produzir outras substâncias, e muito dele também é utilizado para produzir polímeros, né? Os nossos plásticos cada dia, com PVC, polipropileno, polietileno, né? Então tem uma quantidade grande de materiais que são produzidos a partir do petróleo. Então o petróleo não é fonte exclusiva de combustível, também é fonte bastante importante e cada vez maior na produção de materiais diversos, de inúmeras aplicações. Ele é preferido pelo potencial energético? Eu diria o seguinte, que ainda o petróleo ele é fator chave no desenvolvimento da economia do mundo, pelo aspecto como gerador de energia. Países dependem muito do petróleo por esse fator, né? Embora eu acho que esse é o menos nobre, das aplicações do petróleo, que se queima, né? Se destrói definitivamente. Sim. Não se converte, como é o caso dos polímeros, né? O petróleo ainda é motivo de disputas internacionais, políticas, que geram guerras. Não é por acaso que algumas regiões do mundo são conflagradas permanentemente, há muitos e muitos anos, né? Porque são fontes locais que têm grandes reservas de petróleo, como é o caso do Oriente Médio, etc. Né? A água não seria capaz de gerar energia? A água seria capaz, sim, seria uma bela fonte de energia. Afinal, a água é formada por dois elementos muito interessantes, que é o hidrogênio e o oxigênio, né? O oxigênio é condição para que haja
queima combustão. O hidrogênio é um excelente combustível, né? A queima do hidrogênio gera água, né? H2 mais O2 vai dar água. Então é uma queima brilhante. Não poluente. Exatamente. Né? Então seria excelente se a gente tivesse uma tecnologia hoje suficiente para que se obtesse da água a nossa matéria-prima para fazer isso, que é o hidrogênio e o oxigênio, e que tivesse como produto a própria água, e depois essa água pudesse novamente ser convertida. Mas as coisas não são simples assim. Por quê? Porque para dissociar água em hidrogênio e oxigênio, a gente precisa fornecer energia, né? Naquilo que chama-se eletrólise. Né? E dessa separação, o consumo de energia para gerar esses combustíveis acaba sendo maior que a energia gerada da queima do hidrogênio com oxigênio produzido nessa eletrólise. Então nós temos uma desvantagem. Não compensa. Teríamos que ter recursos variados, outras formas de fazer essa dissociação que reduzisse o custo e que isso pudesse, essa fonte pudesse ser utilizada como alternativa para gerar energia, né? Porque é muito menos poluente, etc. E tal. E buscar talvez outras fontes de hidrogênio, por exemplo, que não água, né? Para que se pudesse utilizá-lo, como é utilizado muitas vezes em combustíveis de naves espaciais, né? Sob a forma de hidretos metálicos, né? Que é mais fácil de transportar do que o hidrogênio da forma de gás, né? Sim. Então, existem outras formas, mas os custos operacionais ainda tornam proibitivos para o uso cotidiano. Mas esse é o desafio das pessoas que gostam da ciência e estudam para isso. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Não. Não? Então, tá ótimo. Obrigada. De nada, disponha.